Que cenário, hein? Filme de terror. É mesmo. Aqui é só o começo da cidade, né? Vixe. Próximos capítulos vamos ver coisas piores. Não percam. O começo é assim mesmo, depois vai piorando. Não percam os próximos capítulos. Cenas dos próximos capítulos. Então vamos lá, vamos. Qualquer semelhança é mera coincidência. Os fatos não são reais. Só muda os nomes, né? Os personagens são quase sempre os mesmos. Bom, a pergunta 1 tá logo no começo aí, né? A pergunta 1 tá logo no começo. Quase que ele perguntou qual o título do... Essa pergunta, na verdade, ficou meio mal formulada. Na revisão que eu fiz, eu acabei não percebendo isso, né? Mas a pergunta número 1, o técnico de auxílio e socorro às sombras aceita a presença de Gúbio e de seus aprendizes num trabalho que ele mesmo poderia desenvolver sozinho. Com qual objetivo? Na verdade, essa pergunta está mal formulada porque, na verdade, o técnico é o Gúbio, mas ele dá a entender que é uma quarta pessoa, né? É verdade. Tá aqui. Parece que é uma quarta. Na verdade, a pergunta deveria ser, no caso, né, no caso o técnico, que é o Gúbio, né, aceitou 2 aprendizes, que é o André e o Eloy, num trabalho que ele mesmo poderia desenvolver sozinho. Com qual objetivo? Técnicos em missões dessa vez afirmou que nos admiram num trabalho que se poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que nos depositava, mas também pela necessidade de formação de novos cooperadores especializados no mistério do socorro às trevas. Tá faltando gente. Após a travessia de várias regiões em descida com as escadas por diversos postos e instituições socorristas, penetramos no vasto domínio das sombras. A claridade solar jazia diferenciada. Fumo cinzento cobria o céu em toda a sua extensão. A volitação fácil se fizer impossível. Ele escreve um cenário bem bravo, é bem difícil. A vegetação exibia aspectos sinistros e angustiados. As árvores não se vestiam de folhagem farta, e os galhos quase secos davam a ideia de braços erguidos em súplicas dolorosas. Aves aves agoureiras, com grandes tamanhos de uma espécie que poderá ser situada entre os corvídeos, crocitavam, ou seja, faziam barulhos estranhos, né? Sim. Em surdina, semelhando-se a pequenos monstros alados, espiando presas ocultas. Continue, Alexandre. Pode continuar. Vamos lá. O que mais? Mas contristava, porém, não era o quadro desolador, mais ou menos semelhante a outros de meu conhecimento, e sim os apelos cortantes que provinham dos charcos. Gemidos tipicamente humanos eram pronunciados em todos os tons. Acredito, teríamos examinado individualmente os sofredores que aí se focalizavam se nos entregássemos a detida apreciação. Todavia, Gúbio, à maneira de outros instrutores, não se detinha para atender a curiosidade improfícua. Lembrando a selva escura a que Alighieri se reporta no imortal poema, eu trazia o coração premido de interrogativas inquietantes. Esse Alighieri é o Dante Alighieri, né? Sim. A descrição que ele cita é da Divina Comédia, né? Que ele cita o capítulo que fala sobre o inferno, né?
É. Aquelas árvores estranhas de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor. Qual a mulher de Lot, transformada simbolicamente em estátua de sal? Ah, tá, ele faz uma pergunta. Aquelas árvores estranhas de frondes ressecadas, mas vivas, seriam almas convertidas em silenciosas sentinelas de dor? Qual a mulher de Lot, transformada simbolicamente em estátua de sal? É outra história, né? A mulher virou para trás e se transformou na estátua. No episódio que eles estavam lá em Sodoma, né? Sodoma e Gomorra. Isso. Aí eles saem, né? Não olhe para trás. Região, né? E Abraão leva junto o seu sobrinho Ló, né? E aí a mulher lá olha para trás, né? Foi advertido pelos anjos, né? Isso. Que não deveriam olhar para trás. Senão virariam estátuas de sal, e a mulher acabou olhando. É uma coisa, na verdade, simbólica, né? Sim. Quer dizer que, assim, as pessoas não devem olhar, ficar se prendendo às coisas erradas, né? As coisas materiais. Enfim, a pessoa deve olhar para frente, para o futuro, não deve ficar olhando para os erros do passado, né? Então... É uma coisa simbólica. Beleza. E aquelas grandes corujas diferentes, cujos olhos brilhavam desagradavelmente nas sombras, seriam homens desencarnados sob tremendo castigo da forma? Quem chorava nos vales extensos de lama? Criaturas que houvessem vivido na terra e recordávamos, ou duendes desconhecidos para nós? De quando em quando, grupos hostis de entidades espirituais em desequilíbrio nos defrontavam, seguindo adiante, indiferentes, capazes de registrar-nos a presença. Falavam em alta voz, em português degradado, mas inteligível, evidenciando pelas gargalhadas deploráveis condições de ignorância. Apresentavam-se em trajes bisonhos e conduziam apetrechos de lutar e ferir. Parece até o nome das cavernas, começa a imaginar os caras tudo... uma região completamente degradada pelas condições espirituais desses habitantes ali, né? Ele até cita aqui, né? Ele fala das árvores, né? Que pareciam vivas. E aí ele questiona, né? Se eles não seriam espíritos, né, deformados a tal ponto que pareciam objetos, né, árvores, por exemplo. É uma coisa da coruja, né, que ele fala também, seriam homens. Sim. Os corujas. Para mim é tudo simbolismo aí, né, não tem... Ele faz uma descrição... Será que ele chegou a pensar isso de verdade? Acho que não, né? Ele faz uma descrição de uma região que de repente a gente não sabe se é aquilo mesmo que ele está descrevendo ou se é impressão dele, né? Mas de novo lembra aqueles lugares que nós vimos em outro livro, né? Que foi não sei se foi no primeiro ou no segundo, que tinha aqueles líderes impedindo as pessoas de entrar nas colônias, né? Obreiros. Tinha as armas, né? Que obreiros, né? Impedia o pessoal de se aproximar quando queria entrar a galera que estava sofrendo, os líderes não deixavam, né? E tinha isso também, grito, o pessoal na lama chorando, pedindo. Terrível. A questão número 1, na verdade, assim, ele quer saber qual o objetivo dele, né, do instrutor Gúbio, levar os dois, né? O André e o Eloy lá. Fica claro que tá faltando gente, né? É um dos motivos, né? Aqui ele coloca assim, necessidade da formação de novos cooperadores? Afirmou que nos admitira num trabalho que ele poderia desenvolver sozinho, não só pela confiança que em nós depositava, mas também pela necessidade da formação de novos cooperadores, especializados no Ministério de Socorro às Trevas. Então ali eles estavam num treinamento, vamos dizer assim, né? Sim. Porque ele poderia fazer sozinho, mas os dois estavam credenciados a aprender, vamos dizer assim, o método, né? E servir, né? Como
novos cooperadores nesse tipo de tarefa, né? É um on the job aí. Que a gente também já viu em outros livros, né? Eles aproveitam e levam o pessoal para ir treinando. Ele vai só fazendo curso. Sim. É um verdadeiro treinamento presencial, né? Muita coisa. Isso. Você começa a voltar na Precisa. obra, tem muita coisa. Nossa Senhora. Literalmente. Muito trabalho, né? Muitas atividades diferentes. Sempre buscando ajudar quem está, né? Na pior, né? Isso. Basicamente isso. Sim. Uhum. Sempre tem alguém. Sempre tem gente acima de nós e abaixo também, né? Sim. Sempre tem. Bom, aí ele fala. Aí vem a segunda questão, Ficou, né? Isso. À medida que o grupo desce às sombras, mais pesado e denso se faz o ambiente, causando fadiga e sendo necessário o repouso. Rubio esclarece que quem se dispõe a auxiliar cabe entregar sua forma exterior ao meio que os recebe, a fim de serem realmente úteis ao que se propuseram auxiliar. Comente. Tem que ler aqui, né? Esse parágrafo grande aqui. Ó, Avançamos mais profundamente, mas o ambiente passou a sufocar-nos. Repousamos de algum modo, vencidos de fadiga singular. E Gúbio, depois de alguns momentos, esclareceu. Vai lá, Leonel. Sim, nossas organizações perispiríticas, a maneira de escafandro, estruturado de material absorvente, por ato deliberado de vossa vontade, não devem reagir contra as baixas vibrações desse, não devem reagir contra as baixas vibrações desse plano. Estamos na posição de homens que, por amor, descemos a operar no imenso lago de lodo, para socorrer eficientemente os que se adaptaram a ele. São compelidos a cobrir-se com substâncias do charco, sofrendo-lhe-se com paciência e coragem a influenciação deprimente. Atravessamos importantes limites vibratórios e cabe-nos entregar a forma exterior ao meio a que nos recebe, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Aí, ó. Fim da nossa transformação transitória, seremos vistos por qualquer dos habitantes dessa região menos felizes. A oração de agora em diante deve ser o nosso único fio de comunicação com o alto, até que eu possa verificar quando na crosta, qual o minuto mais adequado de nosso retorno aos dons luminescentes. Não estamos em conversas, não estamos em cavernas infernais, mas atingimos grande império de inteligências perversas e atrasadas, anexos a circuitos da crosta, onde os homens terrestres lhe sofrem permanente influenciação. Chegou para nós o momento de pequeno testemunho. Muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos os nossos objetivos. Podemos perder por falta de paciência ou por escassez de vocação para o sacrifício. Para a malta dos irmãos retardados que nos envolverá, seremos simples desencarnados, ignorantes do próprio destino. Passamos a inalar as substâncias espessas que pairavam ao redor, como se o ar fosse constituído de fluidos viscosos. Eloi estirou-se ofegante e, não obstante experimentar pela minha vez asfixiante opressão, busquei padronizar atitudes pela conduta do instrutor que tolerava a metamorfose silenciosa e
palidíssimo, né? Palidíssimo. Reparei confundindo que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigura enormemente. Pouco a pouco sentimos pesados e tive a ideia de que fora por improviso, religado de novo ao corpo da carne, porque, embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar inesperada armadura. Terminei. Até aí, né? Mas ele fala em diversos lugares desse texto, né, o comentário que ele pede, a fim de serem realmente úteis aos que se propuseram auxiliar, cabe entregar a sua forma exterior ao meio que os recebe, né? Aí ele fala em vários lugares aqui, né, que você desce como se estivesse descendo, né, ao charco, né? Depois ele diz, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. E mais no final, muita capacidade de renúncia é indispensável a fim de alcançarmos nossos fins. Ou seja, ele afirma aqui no começo também, né, que você não deve reagir contra as baixas vibrações. Ou seja, você vai entrar no clima, né? Basicamente. Na verdade, você vai se sintonizar com o ambiente que você está sendo. Você está envolvido, você está imerso, né? Vamos dizer. Então por isso que ele começa a se incorporar e vibrar dentro da mesma frequência, vamos dizer, que o ambiente exigia ali, né? Interessante isso. Não devem reagir contra as baixas vibrações desse plano. Yes. Você não pode ir contra, tem que sintonizar e participar do jogo ali, né? A fim de que você possa ajudar os que estão ali. Exato. Porque aqui, o que eles precisavam? Eles precisavam dar vamos dizer, o perispírito deles precisava estar na mesma densidade daqueles que estavam lá. Isso. Porque até então eles estavam passando pelos lugares e ninguém os estavam vendo. Só fica visível, tem razão. Pela densidade do perispírito deles até aquele momento, eles estavam invisíveis. Só que assim, eles não podiam chegar lá. Depois, nos próximos capítulos, a gente vai ver o desdobramento do trabalho, mas eles não podiam chegar lá invisíveis, eles precisavam se tornar visíveis. Entendi. É como aqui entre nós, por exemplo, que nós temos um corpo de carne e osso, vem alguém aqui nos auxiliar, vamos supor, um espírito vem aqui nos auxiliar e ele precisa estar na mesma densidade nossa para nos auxiliar. Uhum. Ele não pode estar numa densidade tão sutil que a gente não os perceba. Uhum. Então lá eles precisavam, vamos dizer assim, entrar no mesmo jogo dos que estavam lá. Né? Então eles precisavam, além de ver, eles precisavam ser vistos. Né? No comecinho do parágrafo ele deixa claro isso também, né? Que ele diz que a maneira de escafandro estruturado em material absorvente. Ou seja, você tinha que pegar todas as... Interessante, bem interessante. Sim. Por ato deliberado de nossa vontade. Por isso que ele fala aqui, cabe nos entregar a forma exterior ao meio que nos recebe, ou seja, a gente tem que adaptar a nossa condição de perispírito àquela materialidade daquele momento ali, a fim de sermos realmente úteis aos que nos propomos auxiliar. Então eles precisavam estar na mesma densidade que aqueles estavam lá, para ver e serem vistos, para poder auxiliá-los, senão eles não iam conseguir fazer o que eles se propuseram a fazer ali, né? Entendido. Que eu achei interessante, ele coloca assim, ó, atingimos grande império de inteligências perversas e atrasados, anexo aos círculos da crosta, onde os homens terrestres lhes sofrem permanente influenciação, ou seja, eles não estavam lá em cima, estavam aqui mesmo no nosso plano. Estava aqui embaixo. Aqui do nosso lado, aqui de repente a gente passou por essa cidade aí e nem percebeu.
Exatamente. É complicado. Aí ele mais na frente na fala que reparei confundido que a voluntária integração com os elementos inferiores do plano nos desfigurava enormemente. Pouco a pouco sentimos-nos pesados e tive a ideia de que fora de improviso religado de novo ao corpo de carne. Porque embora me sentisse dono da própria individualidade, me via revestido de matéria densa, como se fosse obrigado a envergar a inesperada armadura. E o perispírito ficou quase que matéria pura, né? A gente não enxerga esses espíritos nessa condição. Uhum. Mas para eles era de um peso tão grande que para o André Luiz é como se ele estivesse reencarnado de novo, tivesse um corpo de carne e osso. De tão denso que ficou o perispírito dele. Você vê que coisa. E denso de coisa ruim, né? Ficou denso, ficou carregado de coisa ruim. Sim, fluidos bem materializados, né? Perfeito. Aí vem a terceira questão. O que o orientador diz quando Eloy o questiona sobre mentir? Decorridos longos minutos, o orientador apelou diligente. Prossigamos, doravante seremos auxiliares anônimos. Não nos convém, por enquanto, a identificação pessoal. Mas não será isso mentir? Clamou Eloy, quase refeito. Rubio dividiu conosco um olhar de benevolência e explicou bondoso. Não te recordas do texto evangélico que recomenda não saiba a mão esquerda o que dá à direita? Este é o momento de ajudarmos sem alarde. O Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação sem que lhe vejamos a presença. Nessa cidade sombria trabalham inúmeros companheiros do bem nas condições em que nos achamos. Se erguermos bandeira provocante nesses campos, nos quais 95% das inteligências se encontram devotadas ao mal e à desarmonia, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Centenas de milhares de criaturas aqui padecem amargos choques de retorno à realidade, sob a vigilância de tribos cruéis, formadas de espíritos egoístas, invejosos e brutalizados. Para a sensibilidade medianamente desenvolvida, o sofrimento aqui é inapreciável. E há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto este, indaguei. Vai, Leonel. Se não há governo estabelecido num reino estranho e sinistro quanto esse, lhe indagou. Como não? Respondeu Google, atenciosamente. Qual ocorre na esfera carnal, a direção nesse domínio é considerada pelos poderes superiores a título precário. A autoridade é concedida pelos poderes superiores a título precário. Na atualidade, esse grande empório de padecimentos regenerativos permanece dirigido por um sátrapa. Sátrapa é um demônio líder lá, né? Não, sátrapa era o nome. Aqui tá. Muito poderoso e arbitrário. Está aqui no final. O sátrapa, ele é uma denominação. Aqui eles estão querendo dizer que é um governador. O termo sátrapa era como no Império Persa era denominados governadores de província. Ele é muito poderoso e arbitrário, né? Então, por esse sátrapa de inqualificável impiedade que aliciou para si próprio o pomposo título de grande juiz, assistido por assessores políticos e religiosos tão frios e perversos quanto ele mesmo. Grande aristocrata de gênios implacáveis aqui se alinha, senhorando milhares de mentes preguiçosas, delinquentes e enfermiças. Nossa Senhora! Por que permite Deus semelhante absurdo? Dessa vez era o meu colega que perguntava de novo, um tanto apavorado agora, ante os compromissos que assumiríamos. Longe de perturbar-se, Burgo replicou.
pelas mesmas razões educativas por meio das quais não aniquilam uma nação humana quando desvairada pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas e destrutivas, mas destruidoras, mas a entrega, a expiação dos próprios crimes e o infortúnio de si mesmo, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna que preside a vida universal. Preside a vida universal. De período a período, contando cada um por vários séculos, a matéria utilizada por semelhantes inteligências é revolvida e reestruturada, qual acontece nos círculos terrenos. Mas se o Senhor visita os homens pelos homens que se santificam, corrige igualmente as criaturas por intermédio de criaturas que se endurecem ou bestializam. Acabou aí. É aí. Ou seja, o homem, ele usa da própria agressividade, da própria condição daquela... pessoas nas mesmas condições para que haja um ambiente de progresso, vamos dizer, né? Deus não precisa fazer nada, né? Ele se autodestrói. Isso seria isso. Mas a resposta está lá no começo, né? Por que mentir? Sim. Na verdade, eles iam se omitir, né? Eles iam passar despercebido para não dar mel. Sim. Imagina duas pessoas, né? Se a gente for ver no capítulo anterior, né? A mulher lá que envia eles, né, para esse tipo de trabalho. Deixa eu só lembrar aqui o nome dela, que eu não me lembro. Alguma coisa. Como é que é Mal? Matilde. Matilde. Então, a Matilde manda eles, né, para essa missão. Então eles estão que nem nem 3 cordeirinhos numa malta de lobos. Eles vão lá se mostrar. Eles têm que ir meio disfarçado, né? Vamos na surdina, sem ninguém desconfiar de quem a gente é. Senão a gente, como ele colocou aqui, nosso programa será estraçalhado em alguns instantes. Então eles não iriam nem conseguir fazer o trabalho que eles se propuseram a fazer, né? Sim. Então eles não estavam mentindo. Nem o Eloy perguntou que não, a gente vai estar mentindo, não vai estar mentindo. Uhum. Como o Alexandre colocou, vamos estar omitindo. Uhum. Como diz algumas pessoas, omitir não é mentir, né? Sim. Por necessidade, né? Nesse caso aqui, realmente era necessário. Uhum. Senão eles não iriam passar da porta da cidade. Sim, até porque ele diz, né? Trabalham inúmeros companheiros do bem nessas condições que nos achamos. Então não é nenhuma novidade, né? Sim. E interessante que a destruição... E outra coisa que ele fala no começo, só voltando, ele fala que Deus, né? Como é que é? O Senhor não é mentiroso quando nos estende invisíveis recursos de salvação. Sim. É mentiroso? Não é, né? Sem que lhe vejamos a presença. Então, porque ele não está lá, não está fazendo nada. Né? Vamos pensar assim, né? É que nem aqueles casos assim a pessoa recebe ajuda, né? E reclama, mas Deus, o Senhor me abandonou. Na verdade, está sendo ajudado, ele que não percebe, né? E quando ele responde, né, por que Deus permite, né? Pelas mesmas razões educativas, através dos quais não aniquila uma nação humana quando desvairado pela sede de dominação, desencadeia guerras cruentas. Então deixa eles se matarem, né? Mas a entrega à expiação dos próprios crimes e ao infortúnio de si mesmo, para que aprenda a integrar-se na ordem eterna. Preside a vida universal. Sim, na verdade, mais para frente ele faz uma outra colocação, achei bastante interessante, assim, que na realidade
para que haja a melhoria, mais para frente ele vai falar sobre isso, ele vai, dentro de uma outra colocação, para que haja melhoria, você tem que ter um incentivo, vem de dentro para fora, não existe nada, o Deus não vai lá, ou então o Espírito do Bem vai lá e pega o cara pelo braço e sobe ele para níveis melhores. Ele não vai se encontrar, ele não está preparado. Então a iniciativa tem que ser dele. Agora, obviamente que existe essa ajuda, né? É o trabalho que eles estão fazendo aí. Mas realmente não existe a imposição, né? Existe a oportunidade que é dada. Agora, a iniciativa de se envolver para o bem ou caminhar para o bem tem que ser do próprio espírito, né? Tem que ser voluntária, né? Natural, vamos dizer. Porque é aquela coisa que sempre foi questionada durante séculos, né? Por que Deus, né? Por que Deus permite semelhante absurdo? Essa pergunta dele é a pergunta de milênios que se faz, né? Por que existe o mal no mundo? Por que Deus permite o mal no mundo? Por que existe isso? Por que é tão ruim assim? Geralmente, quem reclama muito que está passando por dificuldade é aquele que, em vidas passadas, fez dificuldade na vida dos outros, né? Provavelmente, sim. Às vezes o cara está colhendo o que plantou, né? Está sofrendo a expiação dele, né? Porque é o que ele coloca aqui, que a gente viu anteriormente. Deus utiliza-se da brutalidade de uns contra os outros justamente para educá-los, porque é através algumas pessoas, num estado de brutalidade que eles estão, eles só aprendem pela violência, sofrendo a violência que eles vão aprender. E aí que vai perceber, vamos dizer assim, que aí que vai cair em si, porque enquanto ele está praticando violência com os outros, para ele no entender egoístico que ele tem, ele está certo. Mas aí quando ele passa a sofrer a brutalidade dos outros, é que aí ele cai em si, pô, mas por que o cara tá fazendo isso comigo? Aí que a pessoa vai caindo em si. Então, vamos dizer assim, que a lei de justiça, ela utiliza essas situações para que as pessoas despertem, acordem, né? E passem a verificar que não é assim que se age, né? Então, a pessoa começa a perceber e aí começa a cair em si, né? A coisa mais difícil que tem é você quebrar os ciclos, né? Porque muitas vezes você está sendo perturbado novamente, né? Você nunca está... As pessoas que estão na sua volta não estão ali de graça, né? Então, muitas vezes você está sendo perturbado por alguém que você perturbou lá atrás... E você não consegue perdoar, não consegue... Não vou entrar nessa vibe. Mesmo você sabendo que tudo você estuda aí todos os dias, você acaba entrando na vibe da pessoa, né? Com raiva do que ela fez para você, mas ela tem todo o direito de fazer, e você teria que quebrar esse ciclo. Esse é o grande barato, né? Que você não quebra. O ser humano é assim, né? É muito difícil. Volta e meia você levanta o pensamento e fala, meu Deus, me dá energia, me dá força para eu poder fazer isso. Parece até que você escuta uma vozinha assim no seu ouvido, você está sendo testado, viu? Cai na real, mas é difícil, né? É muito difícil. Não é fácil. É um exercício diário. É o ficar calado, inclusive, às vezes, né? Você ficando calado, só você ficando calado, você já conseguiu uma bênção, né? De certas coisas que você escuta. Você não revidando, né? Isso aí. Porque as pessoas falam muito que o Espiritismo é uma religião do sofrimento. Não é que é uma religião do sofrimento. O Espiritismo explica que a maioria das pessoas só cai em si, só cai na real quando sofre. Quando sofre. Resumindo aí. Quando tá tudo bem, tá tudo, pra mim tá ótimo. Eu vou mudar pra quê? Você tá tudo tá tudo uma beleza. Na realidade, as pessoas se dessem conta, né? Se entender que o Espiritismo, na realidade, não é do sofrimento, é o entendimento do sofrimento. Sim. É o entendimento. Se as pessoas fossem mais fundas,
Aí entra o grande Chico, a dor é sua melhor companheira, né? Então, por quê? Porque você aprende, né? Aprende com ela. Como eu disse lá, tinha uma frase no consultório de um espírita, ele é médico, o espírito é um diamante bruto, né? Então o diamante, para poder ficar bonito, o que acontece? Ele sofre pra caramba. Se ele fosse um ser humano, né? Quebra daqui, quebra de lá, o pessoal vai colocando os quilates nele, ele fica lindo depois, mas a que custo, né? Somos nós. A comparação eu achei sensacional. Por aí. Toma porrada, né? Toma porrada aí. É isso aí. Aí vem a quarta questão, conforme o orientador, quem são os gênios malditos, os demônios de todos os tempos? Não devia ter perguntado isso. Ai. Significa então que os gênios malditos, os demônios de todos os tempos? Exclamei reticencioso. Somos nós mesmos, completou o instrutor. Paciente quando nos desviamos, impenitente da lei. Já perambulamos por esses sítios sombrios e inquietantes, mas os choques biológicos de renascimento da desencarnação, mais ou menos recente, não te permitem nem a Eloy desabrocho de reminiscências completas do passado. Ainda não, hein? Olha só, ainda não, hein? Eles estão lá já. Comigo, porém, a situação é diversa. A extensão de meu tempo na vida livre já me confere recordações mais dilatadas. E de antemão conheço as lições que constituíam a novidade. Muitos de nossos companheiros, guindados à altura, não mais identificam nessas paragens senão motivos de cansaço, repugnância e pavor. Todavia, é forçoso observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona de natureza pedindo o socorro dos servos mais fortes e generosos. O próprio pântano, né? Observar que o pântano, invariavelmente, é uma zona de natureza, da natureza pedindo socorro dos servos mais fortes e generosos. Música exótica fazia-se ouvir, não distante, e Gub rogou-me prudência e humildade em favor do êxito do trabalho desdobrar-se. Erguemo-nos e avançamos. Fizera-se-nos tardio o passo e nossa movimentação difícil. Em voz baixa, o orientador reiterou a recomendação. Já é pergunta 5. Aí já entra 5 aí, né? Sim. Conforme orientador, quem são os gênios malditos e os demônios de todos os tempos? O Leonardo já sabe a resposta. Ele falou: seria filho. Já foi revelado para você, né, Leonardo? Você tá sabendo. Pra Você mim sabe já mais foi. do que a gente, ó, você tem mais responsabilidade. Pra mim já foi revelado, cara. Putz, já pensou que se eu entro nessa aí, rapaz do céu. Não, aquilo que eu falei, né, velho? Eu não duvido, não. Por que não? Não, por que não? Olha, o negócio, se for dormir na casa dos parentes, tranca o pau do quarto. Deve estar a galera toda ali da sua família. Sentindo a vontade de dar um espetalho em você. Fecha a porta do quarto. Dormir sozinho. Porque dizem que a gente reencarna na família entre os piores inimigos, né? Então, Exatamente. Tá todo mundo ali, ó. E é aquele primo que mais gosta de você, aquele sobrinho. Tipo. Deus. Eu estava lendo isso hoje no livro dos médios lá e falando dos espíritos que se fazem de bonzinhos, né? Eles na realidade são lobos em pele de cordeiro. Nossa senhora, esses são os piores. São os piores. Fica atento quando o cara já chegar se revelando. Tem uma passagem no livro dos médios que ele diz que o espírito falou: eu sou Jesus Cristo. Eu vim aqui deixar uma mensagem. Muita pretensão. Lá tem no livro dos médios tem várias mensagens que vamos dizer assim, um exercício para você identificar pelo texto se aquilo é de um espírito realmente sério ou não, né? As características, né? Então qualquer espírito que chegue falando eu sou Jesus Cristo já pode esquecer. Aí não dá, né, velho? Teve um que falou que era o Napoleão Bonaparte. Aí começou a falar um monte de asneira, né? Aí o cara falou, Napoleão era um cara sério pra caramba, então ele mudou muito.
Porque você, quando desencarna, você continua a mesma pessoa. Então, você não pode degenerar. E também você não pode evoluir assim da água para o vinho só porque morreu. Então, também é uma coisa que a gente tem que perceber a coerência. E é o que Kardec sempre colocava, né? Que você, como você não vê o espírito, então você não tem condições de identificar quem é que está falando. Então você vai identificar o quê? Pela escrita, pelo que ele escreveu. Tem que verificar se tem fundamentos, se tem coerência, se é racional aquilo que o espírito passou. É o que ele fez a vida toda dele como espírita, desde 1855 até o desencarne dele em 1869, foi fazer isso aí. E é interessante quando eles são descobertos. Né? Muitos falam assim, pô, mas você me descobriu, pô. Se fosse num lugar assim, ninguém ia desconfiar. Você entra num centro que a pessoa tem mais estudo, tem mais experiência, você começa a fazer perguntas. Aí tem uma hora que ele se entrega. Pô, você descobriu que eu não sou fulano? Poxa, eu já fui em tal lugar e enganei todo mundo. Quando você tem uma energia mais baixa, né? Enfim. É muito interessante. É uma forma de, assim, quem está fazendo o curso de médiums também entender, né, e perceber. Não é porque é um espírito que está passando a mensagem, é um teste, né? Se você é capaz de perceber a coerência do que está sendo falado ou não. Se você lê o texto, você, vamos dizer assim, você procura entender aquilo que está escrito e perceber se aquilo tem racionalidade ou não, você está pronto para ser um médium. Se você crê em qualquer mensagem só porque foi um espírito, você ainda não está maduro para ser um médium. E é como eles afirmam, muitas vezes a mensagem tem até algum conteúdo, uma mensagem bonita, tem palavras interessantes, tem uma mensagem realmente. Mas se o espírito não se revela, é mais fácil você acreditar naquilo ali, entendeu? Se a mensagem foi legal, a mensagem muito bem falada ou muito bem escrita, mas o cara não diz quem é. Aí você vai ler aquilo ali e fala, poxa, até faz sentido isso aqui. E muitas vezes é um espírito do bem mesmo que passou aquela mensagem. Aí vem os obeteiros, eu sou Napoleão, eu sou Jesus Cristo, eu sou o barão de não sei o quê. Aí já caiu em descrédito, já começa a haver uma desconfiança muito grande, né? Deu nome famoso... Normalmente é mentira, né? É mentira, normalmente. Deu nome famoso, cuidado. Muito bem. Então é isso aí. Então todos nós somos os demônios de todos os tempos. Nunca esqueçam disso. A gente tem que pensar assim. A gente não é santo. A gente não foi santo, senão a gente não estava aqui. Mas o que a gente tem que se conscientizar assim. Vamos melhorar. Estamos na busca da melhoria. Sim. Santo nós não fomos. O que interessa é que a gente está predisposto a aprender e a melhorar. É isso que interessa. E esse é o ponto, esse é o grande ponto, esse é o grande a grande lema do próprio espiritismo, né? Aquilo que eu falo, não é o sofrimento, é entender o sofrimento, o porquê das coisas, hein? Buscar essas respostas, essas explicações aí. Eu acho que esse é o grande foco do espiritismo. Porque se não precisasse esse aprendizado todo, Deus tinha criado todos nós já perfeitos. Perfeito, né? Fazendo o que aqui? Sofrer pra quê? Pô, que isso? Alguma razão tem que ter. Com certeza. Toda dificuldade é uma oportunidade, não é isso que a gente aprende? Toda dificuldade é uma oportunidade. Aí vem a segunda, paciência, tem limite. Dá um contrapeso ali no... por Deus. E fica pedindo paciência para ele para ver o que ele faz. Ele manda um monte de coisa pra você ter paciência. A tia que me alertou disso, você não fica pedindo paciência para ele, não, tolerância, que ele vai te mandar um monte de... Você vai te mandar. Mas, senhor, eu pedi paciência, tá aí, ó, exercita. Exercita ela, né? Toma mais uma. Segura essa. Segura mais essa, né? Me ajuda a gastar que eu já tenho. A pessoa pensa que Deus vai vir, vai te banhar de paciência. Paciência é um exercício, é você que tem que adquirir. Isso. Então, se você está pedindo por paciência, é porque você não tem. Então, se você não tem,
você vai passar por uma série de situações para exercitar e aprender a ter paciência. Ela riu muito comigo, que eu falei, agora eu tô pedindo para ele me ajudar a gastar que eu já tenho. Tô com um monte de paciência acumulada aqui, me ajuda a gastar. Ai, Senhor Deus, tô rindo mesmo. Aí a quinta questão, né? Quais recursos o grupo dispunha para reabastecimento psíquico? O orientador pede calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o Cristo. Podemos usar desses mesmos recursos nos momentos difíceis de nossas vidas? Sem ler nada, já pode dizer que sim, não? Vai lá, Leonel. Então, em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. De hora em diante, o único recurso que dispomos a fim de mobilizar essas reservas mentais superiores em nossas necessidades de restabelecimento psíquico. Qualquer precipitação pode arrojar-nos ao estado a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo aos dos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Tenhamos calma e energia, doçura e resistência, de ânimo voltado para o Cristo. Lembramos-nos de que aceitamos o encargo dessa hora não para justiçar, e sim para educar e servir. Você não viemos aqui para julgar ninguém, né? Sim para ajudar, educar e servir. Sim. Adiantamo-nos caminho afora como se fazia possível. Em minutos breves penetramos vastíssima aglomeração de vielas, reunindo casario decadente e sórdido. Rostos horrendos contemplava-nos furtivamente, a princípio, mas à medida em que varávamos no terreno, éramos observados com uma atitude agressiva por transeuntes e de miserável aspecto. Alguns quilômetros de via pública, repletos de quadros deploráveis, desfilaram aos nossos olhos. Mutilados a centenas, aleijados de todas as matizes, entidades visceralmente desequilibradas, ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Impressionado com a multidão de criaturas deformadas que se enfileirava sobre o nosso raio visual, perfeitamente arrebatada ali, e banhada ali em experiência coletiva, enderecei algumas interrogações ao instrutor em tom discreto. Por que tão extensa comunidade de sofrimento? Que causas impunham tão flagrantes deficiências da forma? Paciente orientador não se fez demorado na resposta. Milhões de pessoas, informou calmo, depois da morte encontram perigosos inimigos no meio e na vergonha, no medo e na vergonha de si mesmas. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. Registro de nossa vida opera-se em duas fases distintas, preservando no exterior por meio de efeitos de nossa atuação em criaturas, situações e coisas, e persentindo em
Persistindo, né? Persistindo em nós mesmos, nos arquivos da própria consciência que recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço no bem ou no mal. Eu acho que aí já vai começar a entrar na sexta, viu? No interior, no interior dela própria, que nos recolhe matematicamente todos os resultados de nosso esforço no bem ou no mal, no interior dela própria. A sexta qual seria? O que você entendeu da lei do esforço? Isso. É porque o discurso sobre a lei do esforço começa mais ou menos por aqui, né? E segue mais para adiante nos outros 2 parágrafos, né? É logo em seguida, né? É. A quinta ele pergunta sobre os recursos, né, que eles tinham para reabastecimento psíquico. Se podemos usar esses mesmos recursos nos momentos difíceis de nossas vidas. Quais seriam esses recursos psíquicos que ele cita aqui? Qual seria o recurso que ele recorre aqui? Do recurso você diz a prece, né? Não é isso? Sim. Sempre a prece. Registro nas operações, né? O espírito em qualquer parte move-se do centro das criações que desenvolveu, defeitos escuros de qualidades louváveis, envolve-nos onde se encontra a criatura na terra por onde peregrinamos. Ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera. Aí está mais para frente, né? Mas essa aqui já na sequência aí, né, aí já está mais para sexta mesmo. Ele volta falando na sexta aqui, ele fala sobre esse outro mais à frente aqui, ó. A mesma lei mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. Ela na página seguinte aí. Mas aí já é a sexta, né? Aqui da quinta questão, o que ele coloca assim: quais os recursos o grupo dispunha para reabastecimento psíquico? Aí ele coloca que assim, em qualquer constrangimento íntimo, não nos esqueçamos da prece. É, de hora em diante, o único recurso de que dispomos a fim de mobilizar nossas reservas mentais superiores. E aí ele ainda coloca assim: qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, lançando-nos em nível inferior, análogo aos espíritos infelizes que desejamos auxiliar. Ou seja, eles tinham o recurso da prece ali, em casos que eles precisavam dar, né, uma refrescada naquela dureza que eles estavam passando naquele trabalho, mas eles não poderiam, vamos dizer assim, se deixar revelar. Porque se aqueles espíritos que estavam à volta deles ali, no instante da prece, eles acabassem se revelando, aí eles estavam lascados. Por isso que fala aqui: qualquer precipitação pode arrojar-nos a estados primitivistas, ou seja, eles iam ser envolvidos naquele momento ali, ia ser presos, iam se lascar ali, né? Porque eles estavam, naquele instante, na mesma densidade que aqueles espíritos, eles estavam vulneráveis, vamos dizer assim, né? Então, ali naquele momento, eles estavam vulneráveis, então cada pensamento tinha que ser milimetricamente pensado, estudado, para não cometer nenhuma gafe, vamos dizer assim, né? Senão eles iriam se lascar. Que aí, olha só a descrição que eles colocam: ó. Mutilados a centenas, aleijados de todos os matizes,
entidades visceralmente desequilibradas ofereciam-nos paisagens de arrepiar. Acho que não dá nem para conseguir imaginar isso. Uma situação dessa. Aí vem a sexta questão, né? O que você entendeu por lei dos esforços. Aí ele começa fazendo todo um discurso nesse parágrafo que começa milhões de pessoas, aí depois ele termina de explicar no parágrafo seguinte. Sim, a explicação que ele dá com a pergunta que é feita anteriormente, né? Sim. Que tão extensa comunidade de sofredores, que causas impunham tão flagrante da decadência da forma, né? Daí ele explica o porquê. As pessoas informou o cão, depois da morte, enquanto perigosos inimigos, no medo e na vergonha e de si mesmo. Nada se perde, André, no círculo de nossas ações, palavras e pensamentos. O registro da nossa vida opera-se de duas fases distintas, preservando no exterior, por meio dos efeitos das nossas atuações em criaturas, situações e coisas. E persistindo em nós mesmos, nos arquivos da nossa própria consciência, que se recolhe matematicamente todos os resultados do nosso esforço no bem e no mal, no interior dela própria. O espírito, em qualquer parte, move-se no centro das criações que desenvolveu. Defeitos escuros e qualidades louváveis envolvem-nos onde se encontra a criatura. Aqui, só para comentar, assim, o que ele está colocando aqui, assim, tudo que a gente faz tem duas dimensões. Então, nós estamos aqui mergulhados na matéria, então tem os resultados da nossa ação material e tem o resultado nosso interior, dos nossos pensamentos, da nossa evolução, vamos dizer assim, né? Então, tudo que a gente faz tem duas dimensões, os efeitos são em duas dimensões, na material e na nossa psíquica, né? Por isso que ele fala aqui, o espírito em qualquer parte move-se no centro das criações que desenvolveu. Então, nós estamos envolvidos aqui em tudo que a gente faz e pensa. Ele fala em duas fases ali, né? Duas fases. O bem e o mal, sempre o bem e o mal, o bem e o mal, o bem e o mal. Aí ele fala, a criatura na terra, por onde peregrinamos, ouve argumentos alusivos ao céu e ao inferno e acredita vagamente na vida espiritual que a espera, além túmulo. Então, a gente está aqui sempre vivendo, achando que morreu, vai para o céu ou vai para o inferno. Mais cedo que possa imaginar, perde o veículo de carne e compreende que não se pode ocultar por mais tempo, desfeita a máscara do corpo, sob a qual se escondia, a maneira da tartaruga dentro da carapaça. Ou seja, a pessoa cai em si que morreu e percebe também que tudo que a pessoa fez, pensa, não pode mais ser oculto. Então, a pessoa se apresenta na forma como ela é de fato. Isso. Ela não tem mais o corpo de carne para disfarçar sua real fisionomia, vamos dizer assim, a fisionomia moral da pessoa. Está exposto, literalmente. Sim. Sente-se tal qual é e receia a presença dos filhos da luz, cujos dons de penetração lhe identificariam de pronto as mazelas indesejáveis. Então aí foge dos espíritos mais evoluídos, porque eles percebem, né, como a pessoa é. E a pessoa fica com vergonha, vamos dizer assim, de se mostrar como é, porque aí ela não consegue mais disfarçar. Mas ele não tem como impedir isso, né? Ele está exposto, acabou. Sim. Aí, novamente, ele fala no perispírito aí, né? O perispírito para a mente é uma cápsula mais delicada, mais suscetível de refletir a glória ou a viciação.
em virtude dos tecidos rarefeitos que se constituem. Em razão disso, as almas decaídas, num impulso de revolta contra os deveres que nos competem a cada um, no serviço de sublimação, aliam-se umas às outras através de organizações em que exteriorizam, tanto quanto possível, os lamentáveis pendores que lhes são peculiares, não obstante, ferretoadas pelo aguilhão das inteligências vigorosas e cruéis. Então, vamos dizer assim, o pensamento nosso é que molda o perispírito. Então, aquilo que vai no nosso pensamento é o que aparece para os espíritos. Então, se você é uma pessoa boa, o seu perispírito vai ser um perispírito mais sutil, né? Se você é uma pessoa ruim, uma pessoa perversa, vai aparecer de uma forma disforme, né? Então, isso não tem como esconder. E aí ele coloca assim, as pessoas que estão nessa situação degradada, pela revolta que eles permanecem, por não aparentar aquilo que eles achavam que era após a morte, né? Por não verem o céu que lhes foi prometido, elas se juntam em organizações criminosas, pela lei da afinidade. E aí segue, né? Mas interferir. Não há recurso de soerguer semelhante comunidades? Que aí vem, vamos dizer assim, mais diretamente a resposta, né, da sexta questão aí. Só voltando um pouquinho, Cláudio, naquele lance que estava sendo dito, que eles precisam ficar ocultos, etc, e qualquer coisa poderia eles ficarem numa situação delicada. Sim. Esse pessoal que está lá naquela região com que eles estão interagindo, eles conseguem ler os pensamentos deles? Do Gúbio, do André Luiz? Eles poderiam em algum momento detectar que eles estavam querendo isso e aquilo? Eu acredito que sim, né? Dá a entender que sim. O próprio instrutor, em vários momentos, ele percebe a dúvida do André Luiz e do Eloy, né? E ele até responde antes que perguntasse, né? Eles estavam só com um perispírito mais denso, mas a comunicação mental deles ali dá a entender que continuou, né? Eles percebiam uns aos outros o que cada um estava pensando. Então era mais um risco para eles, né? Se eles começassem a pensar muito. Sim. Nós viemos aqui para ajudar esse pessoal, quem não quer, né? É isso que ele fala mais à frente, que o pessoal se junta já que está revoltado, né, com a exposição e etc. Tanto que tem um momento aqui que eu acho que está um pouco mais adiante, que o instrutor fala, acho que para o André Luiz, fala, olha, para um pouquinho suas perguntas aí, que a gente está entrando num local meio complicado. Isso Isso eu vou mesmo. passar aqui. É mais para frente. Cesse as suas questões intempestivas, ele falou. Guarda as perguntas intempestivas no momento. Estamos numa colônia purgatorial de vasta expressão. E aí aqui ele fala, né? A mesma lei de esforço próprio funciona igualmente aqui. Não faltam apelos santificantes de cima. Contudo, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa legítima em matéria de reajustamento geral. Sem que o espírito, senhor da razão e dos valores eternos que lhes são consequentes, delibere mobilizar o patrimônio que lhe é próprio, no sentido de elevar o seu campo vibratório, não é justo seja arrebatado por imposição a regiões superiores que ele mesmo, por enquanto, não sabe desejar. Não sabe, é aquilo que eu tinha comentado anteriormente, lembra? Sim. Nesse ponto aí que ele fala, ele não pode empurrar, pegar o cara pela mão e vamos embora, não. É igual a Cracolândia lá, né? Não pode ter internação compulsória. Tem. Nesse finalzinho aqui que ele responde a pergunta, né? O que você entendeu pela lei do esforço? A lei do esforço é você tomar a iniciativa, não é os outros tomar a iniciativa por você. O esforço tem que partir de você mesmo, isso, exatamente. Sim. Esse é o ponto.
É dada a oportunidade, mas você tem que ter sensibilidade e enxergar ela. Atirar seu empreendimento da própria ascensão, está bem claro, né? E até que resolva atirar seu empreendimento da própria ascensão. Isso. Vai sendo aproveitado pelas leis universais. Aí ele dá o exemplo da minhoca e do peixe. É interessante. Isso. A minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar o solo. O peixe, enquanto é peixe, não viverá fora d'água. Porque aqui ele fala, com a ausência da íntima adesão dos interessados ao ideal da melhoria própria, é impraticável qualquer iniciativa. Sim. Então, vamos dizer assim, é igual você tá num poço, joga a corda para você, ou você não pega a corda. Você quer ficar no poço, fica então, ué. Né? É igual aquele ditado, né? Deus ajuda quem cedo madruga, né? Então, se você não tiver um esforço próprio, não adianta. Igual que eu lembro quando eu tinha meus 13, 14 anos, meu irmão mais velho queria arrumar emprego e ficava dormindo, acordava 9 da manhã, né? Chegava nas entrevistas lá com cara de sono. Falei, não vai arrumar emprego nunca mesmo. Complicado. Tem mais uma que ele fala aqui, legal. É natural, pois, que o homem, dono de vastas teorias de virtude salvadora, enquanto se demora no comboio da inferioridade, seja empregado em atividades inferiores. A lei estima infinitamente a lógica. A lei estima infinitamente a lógica, exatamente. Quer ficar, fica... Não reclama, e não reclama. Interessante, tanta gente querendo ajudar, né? E os caras tudo... É a tal da revolta, né? A tal da revolta. Sim. É uma bola de neve, né? Você faz besteira, vai pra lá revoltado, aí chega lá revoltado, vai piorando. E por mais que você tenha oportunidade, você vai... É o egoísmo e a vaidade, aquilo que Jesus sempre falou, né? Que era o maior mal da humanidade, o egoísmo e a vaidade. Então as pessoas têm uma ideia egoística do que é o céu, quando chega lá e vê que não é nada disso, se revolta, fala, pô, mas é para isso que eu vivi minha vida? Para vir aqui, chegar aqui e ficar nesse charco? Né? Então aí a pessoa se revolta, acha a idealização de um céu que as igrejas, que as religiões tradicionais fazem hoje, leva milhões de pessoas para essas condições, porque a pessoa faz uma idealização de um céu que não existe. É a velha história, né? O cara ele acha que alguém vai dar para ele, né? Sim, né? Não, vai ser fácil, eu fui na missa 300 mil vezes, rezei 500 Pai Nosso, 20 Ave Maria, então tô livre, eu tenho que estar vindo. É aquela mesmo tipo de pensamento que existia na época de Jesus ainda, o que Jesus sempre cansou de dizer, né? Que não é um ritual, não é as ofertas no templo que vai te fazer ser vamos dizer assim, ganhar o reino dos céus, não é isso. E hoje continua a mesma coisa, as pessoas acham que rituais... Ele vai lá, enche o bolso do pastor lá de dinheiro e, pô, não, tô comprando meu pedacinho. Os caras vendem terreno na lua, né? A velha história. Eu recebi um filminho essa semana, não sei se eu mandei pra você, Leonardo, do cara, o bandido vai assaltar o cara que tá passando na favela, é um teatro. Aí ele assalta o cara, aí o cara só tem R$100, aí dá pro bandido. Aí na hora que o bandido tá recolhendo o dinheiro, chega o PM. Aí o PM, pô, o que você tá fazendo na minha área, cara, assaltando o cara? Não pode não, quanto você pegou aí? Não, só tenho 500, então tu me dá tudo isso. Aí quando ele tá tirando o dinheiro, chega um deputado. Oi, tenente, tudo bem? Excelência. Eu tô aqui conversando com ele sobre a questão da dívida, etc. Falou, pois é, cadê aqueles R$1.000 que tá me devendo? Aí ele, pois não, excelência, vou dar pro senhor, né? Aí ele tá conversando com o deputado olha pra dentro do carro e assim, pastor, você tá fazendo o que aqui? Aí o pastor desce do carro e fala, você que tá aqui, né? Tá certo, então pega tudo que eles tiraram aí, eu quero que dobre e multiplique. Ô, louco. Pastor, eu lembrei. Eu não me lembro assim, uma coisa pra mim.
Você mandou para mim? Ele foi fazendo uma cadeia, o bandido assaltando o pastor, e chega o major, depois chega o deputado, e o deputado vê o pastor. Todo mundo tirando o seu. Todo mundo tirando o seu ali. Na verdade, eu acho que nós atropelamos a 7, né? Porque tem um texto aí que é o texto da 7. Tipo. A gente foi se envolvendo aí. É uma frase, né? É. Faça uma reflexão sobre a seguinte afirmativa: e até que se resolva atirar-se ao empreendimento da própria ascensão, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. A minhoca, enquanto é minhoca, é compelida a trabalhar o solo. O peixe, enquanto o peixe, não viverá fora d'água. Você tem que querer para poder evoluir, né? E ele complementa embaixo quando diz que a lei estima infinitamente a lógica, né? Uhum. Se você não quer evoluir, você vai ficar lá embaixo, no comboio da inferioridade, né? Uhum. Você quer ser mais que uma minhoca, então você precisa evoluir. Quer ser mais que um peixe? Também, pô. Só que é o que está dizendo ali, né? Tirar seu empreendimento da própria ascensão. Porque ele tá dizendo assim, esses espíritos que estão aí nessa situação inferior, apesar de tudo, eles têm alguma utilidade. Né? Enquanto eles não se conscientizam e não começam a melhorar, a sair daquilo ali, apesar de tudo, a situação que eles estão, eles ainda são úteis em alguma coisa. Isso. Por isso que fala aqui, até que se resolva tirar-se ao empreendimento da própria ascensão, vai sendo aproveitado pelas leis universais no que possa ser útil à obra divina. E aí que ele compara, né, minhoca e o peixe. Sei lá as funções, né? Mas se eles evoluíssem, né? Então, enquanto eles estão naquela situação ali, enquanto eles não caem em si, eles vão sendo aproveitados de alguma forma. A gente remete ao aquáriozinho da outra lição lá, né? Que o peixinho, o começo do livro lá, né? O peixinho tentou tirar a galera dali. Continuou todo mundo ali, até que morreram de sede. Eu lembrei de uma passagem do livro do Remédio também, que ele diz que, daquela questão da evocação, né? Que você evoca bons espíritos para evoluir, para aprender. E você deve evocar os maus espíritos também para aprender a praticar caridade. Tá aí, ó. Não penso que é só evocar bons espíritos, não. Aí é muito fácil. Tem. E a moleza, né? Aí tem todo um texto longo, até chegar na 8ª, né? Eu só destaquei alguma coisa aqui. Tocado, no entanto, pela miséria que ali emoldurava tanta dor, perdi-me num mar de indagações íntimas. Que empório extravagante era aquele? Algum país onde vicejassem tipos sub-humanos? Eu sabia que semelhantes criaturas não envergavam corpos carnais e que se congregavam num reino purgatorial em benefício próprio. Entretanto, vestiam-se de roupagens de matéria francamente imunda. Lombroso e Freud encontrariam aí extenso material de observação. Freud, todo mundo sabe, é o famoso psicanalista, né? Lombroso, que é o Cesare Lombroso também. O Lombroso, ele é mais famoso porque ele acabou se tornando espírita, né? Ele era cético e ele é um dos nomes do espiritismo. A questão é que muitos malham o espiritismo justamente porque o Cesare Lombroso é espírita. O Lombroso, ele é famoso também por uma tese da antropologia criminal. Isso aí, o pessoal malha o espiritismo por causa dessa obra dele. Que ele chegou nessa obra, ele dizia, para resumir a coisa, ele dizia que conforme a arquitetura óssea e a aparência da pessoa, você já conseguiria prever se ele seria um criminoso ou não. Né?
Semelhante a um filme que passou aí de ficção aí que você conseguiria prever se a pessoa seria um criminoso ou não. Não, mas é difícil, aí não faz muito sentido, né? É a mesma coisa que avaliar uma pessoa pela cor da pele, então. Sim. Ele, nessa obra dele, ele lança, né, a tese de que, conforme até a composição óssea do rosto da pessoa, você já identificaria um potencial criminoso. Uhum. Coisas completamente sem pé nem cabeça, um negócio desse. Com certeza. E aí ele era cético com o espiritismo e ele acaba se convertendo ao espiritismo. Aí as pessoas malham o espiritismo por causa dele, por causa dessa obra dele. Então, o fato dele ter escrito uma obra absurda dessa não vai tornar o espiritismo algo... Não, mas ele escreveu isso depois de ter assumido o espiritismo ou antes? Se eu não me engano, foi antes. Não, aí até faz sentido, né? Depois que ele conheceu o espiritismo, ele falou, isso é uma besteira, ele via assumir, né? Eu não sei se ele fez essa autocrítica, né? Precisaria dar uma estudada na biografia dele para ver se ele chegou a fazer isso aí, mas eu acho que não. Mas então, a partir do momento que ele assumiu o espiritismo e entendeu o espiritismo, ele tem que zerar automaticamente essa teoria anterior dele, ele cai por terra. No tempo dele, no tempo dele, e no tempo de Kardec também, estava muito em voga o que eles chamam de frenologia, que é algo meio parecido, uma teoria meio parecida com isso, que o caráter da pessoa era, vamos dizer assim, o físico da pessoa poderia influenciar no caráter da pessoa. Era uma tese que vigorava naquela época, final do século, né, segunda metade do século XIX para início do século XX, ainda existia esse tipo de teoria. Né? É um negócio meio discriminador isso aí, né? Com certeza. Bastante, né? Aí mais para frente aí ele fala sobre, até nesse trecho aqui que ele fala, né, o instrutor todavia esclareceu discreto, guarda as perguntas intempestivas para o momento. Aí ele vai citando uma descrição de algumas entidades, vamos dizer assim, né, de nível inferior que estavam lá naquela região. Ele fala que situa-se entre o raciocínio fragmentado. A ignorância, por ora, não lhes confere a glória da responsabilidade. Em desenvolvimento de tendências dignas, candidatam-se à humanidade que conhecemos na crosta. Situam-se entre o raciocínio fragmentário do macacoide e a ideia simples do homem primitivo da floresta. Então, eu estava descrevendo ali uma população de entidades que, pela descrição, me parece aqui que eram entidades ainda atrasadas, que ainda não estavam mais ou menos no nível de humanidade. É o que dá a entender aqui. Longe disso. Sim. Eram sub-humanos, vamos dizer. Sim. Aí fala que uma série de descrições de outras pessoas também que estavam ali. Guardam, enfim, a ingenuidade do selvagem e a fidelidade do cão. Ou seja, essa é uma das características da... Sim. Aí ele descreve também alguns espíritos ali, né? Com respeito aos espíritos que se mostram nessas ruas sinistras, exibindo formas quase animalescas, neles reparamos várias demonstrações de anormalidade a que somos conduzidos pela desarmonia interna.
Nossa atividade mental nos marca o perispírito. Podemos reconhecer a propriedade do acerto quando ainda no mundo o glutão começa a adquirir aspecto deprimente no corpo que habita. Os viciados no abuso do álcool passam a viver de borco, ou seja, em posição para baixo, assim, né? Pra baixo. Como se estivesse bêbado, né? Arrojados ao solo à maneira de grandes vermes. Aí ele vai fazendo uma série de outras descrições aqui. Aí eu achei interessante marcar aqui, aí ele pergunta, né? Certo, por que eu refletisse no problema de assistência, o orientador aduziu. Ou seja, ele pensou assim, por que a gente não ajuda essas pessoas então, né? Tá passando de passagem por quê? Aí ele deixa bem claro, né? É impraticável a enfermagem individual e sistemática numa cidade em que se amontou milhares de alienados e doentes. Um médico do mundo surpreenderia aqui as centenas casos de amnésia, de psicastenia, de loucura, através de neuroses complexas, alcançando a conclusão de que toda patogenia permanece radicada aos ascendentes de ordem mental. Ou seja, a multidão era tão grande que não ia conseguir dar conta daquilo. O problema era tão grave, tão complexo, que não era assim. Não era em instantes que iriam conseguir resolver. Aí ele coloca, né? Quem cura nesses lugares há de ser o tempo, com a piedade celeste ou a piedade celeste por intermédio de embaixadores da renúncia, em serviço de intercessão para os espíritos arrependidos que se refugiam na obediência aos imperativos da lei. Ou seja, eles teriam que fazer assim socorros em casos pontuais. Sim. Inspirados pela boa vontade, né? Sim. Aqueles que se mostrassem arrependidos, teria chance de sucesso. Até pelo olhar, né? Porque eles cruzavam olhares toda hora, né? Passando pela multidão de pessoas. E outra coisa, eles têm essa percepção, eu acho, né? Chegam no nível que aquele ali tá querendo mudar, né? Só pelo olhar, só pela forma dele te encarar, né? Já não tem tanta revolta, né? Sim. E eu acho que então, justamente nesse, né, no plano espiritual, à medida que você vai evoluindo, acho que não fisicamente, mas o seu perispírito deve se apresentar de uma forma diferente. Não é isso? À medida que você vai se desligando das coisas materiais, seu perispírito vai se sutilizando. Uhum. Ele vai ficando mais sutil, menos grosseiro, e é o que ele coloca aqui, o perispírito reflete aquilo que passa na sua mente. Isso, você vai, vamos dizer, emitindo, vamos dizer, luzes diferentes, ou vibrações diferentes, e isso de uma forma ou de outra deve ser perceptível, né? Vamos dizer assim, o perispírito vai refletir a sua condição moral. Quanto melhor moralmente você se torna, mais, vamos dizer assim, sutil e melhor apresentável, vamos dizer assim, o seu perispírito se torna. Aí ele fala aqui no último parágrafo, antes da pergunta 8, notei a existência de algumas organizações de serviço que nos pareceriam, na esfera carnal, ingênuos e infantis, reconhecendo que a ociosidade era ali a nota dominante. Ou seja, estava ali, mas não estava fazendo mal para ninguém, né? Estava só vagando. E por que não visse crianças, exceção feita das raças de anões, olha só, cuja existência percebia sem distinguir os pais dos filhos? É lógico, né? Arrisquei de novo uma indagação em voz baixa. Respondeu o instrutor atencioso. Para os homens da Terra, propriamente considerados, este plano é quase infernal. Se a compaixão humana separa as crianças dos criminosos definidos, que dizer do carinho com que a compaixão celestial vela pelos infantes? E por que, em geral, tanta ociosidade nesse plano? Já engatou uma em frente seguida da outra.
Dali ainda. Aí ele vai responder. Essa é a pergunta. Essa seria a 8 já. Conforme o orientador, quase todas as almas que vivem nas sombras sugam as energias dos encarnados e lhes vampirizam a vida, consomem altas reservas de força dos seres encarnados. Por que isso acontece? Balório, não, responda. Não, quase todas as almas humanas situadas dessa forma sugam as energias dos encarnados e vampirizam a vida, qual se fazem lampreias inacessíveis no oceano, insaciáveis do oceano de oxigênio terrestre. Suspiram pelo retorno do corpo físico, de vez que não aproveitaram a mente aperfeiçoaram a mente para a ascensão e perseguem as emoções do campo carnal com o desvairo dos sedentos no deserto. Quais fetos adiantados, observando as energias do seio materno, consomem altas reservas de força dos seres encarnados que as acalentam, desprevenidos de conhecimento superior. Daí esse desespero com que se defende no mundo os poderes da inércia e essa aversão com que interpretam qualquer processo espiritual ou qualquer avanço, né, avanço do homem na montanha de santificação. No fundo, as bases econômicas de toda essa gente residem ainda na esfera dos homens comuns, e por isso preservam apaixonadamente o sistema de furto psíquico, dentro do qual se sustentam junto às comunidades da Terra. A essa altura, defrontamos... É uma zona de conforto que ele se encontra. A essa altura, defrontamos acidentes no solo que o instrutor nos levou a atravessar. Subimos dificilmente a rua íngreme e em pequeno planalto em que nos descortinou os olhos estampadiços. Espantadiços, né? Espantadiços. A paisagem. Aí ele já vai descrevendo o local que eles vão chegando, né? Entra no outro ambiente, né? Sim. Aqui, assim, quase todas as almas que vivem na sombra sugam as energias dos encarnados e eles vampirizam a vida. Consomem aí reserva de força dos seres encarnados. Por que isso acontece? Porque eles estão mais ou menos no mesmo nível, né? Tá na mesma sintonia. Eles estão desprovidos de um corpo físico, né? Das sensações do corpo físico, eles precisam disso. Então, eles ficam vampirizando aqueles que estão aqui encarnados. O pessoal muitas vezes fala assim, não, essa história de que fica aí o espírito sugando o álcool que a pessoa está bebendo, eu não desacredito que isso possa realmente acontecer. Suspiram pelo retorno do corpo físico. O corpo físico, tá aí, ó. Pessoas que não se conformaram de ter morrido, né? Basicamente é isso, né? Eles gostariam de continuar vivos, vamos dizer assim. E aí sente necessidade das coisas daqui, né? Quem bebia, beber, quem comia, comer, né? Quem fumava, fumar do outro. Aí eles começam a vampirizar, né? E fica preso o ambiente ali, né? Porque aqui ele coloca assim, ó. Suspiram pelo retorno ao corpo físico, de vez que não aperfeiçoaram a mente para a ascensão, e perseguem as emoções do campo carnal com desvario dos sedentos do deserto. Então, como eles continuam ligados ali às coisas materiais aqui da Terra, eles não conseguiram desconectar a mente deles das coisas materiais, eles ficam vampirizando aqueles que estão aqui encarnados e vamos dizer assim, utilizam desses elementos aos quais eles têm aquela necessidade. Então, a pessoa que era alcoólatra, ele vai vampirizar o alcoólatra que está encarnado.
Isso aí é o que acontece, que é o que ele descreve aqui. Exatamente. Muito bem descrito. E eu lembro do velhinho pensando, quem vai cuidar do meu dinheiro agora? Lembra? É verdade. Quem vai cuidar do meu dinheiro agora? É isso mesmo. Era preocupado com o dinheiro dele, velho. Aí o finalzinho eles vão chegando lá num templo, né? Aí eles chegam lá num tipo de um policial, né? Que indica a eles o local. Você vieram da crosta há muito tempo? Sim, respondeu. Não. Temos necessidade de auxílio. Aí eles chegam lá no local lá que eles são apresentados para o chefão lá, né, da cidade. Isso. Que nós vamos ver no próximo capítulo. Uhum. É engraçado que cada hora eles chamam assim, a busca pela sua evolução com palavras diferentes. Sempre tem alguma coisa associada, né? Uma ideia, né? Diz aqui, avanço do homem na montanha de santificação. Avanço do homem na montanha de santificação. São eufemismos, né? Eufemismo, Que eles isso é a utilizam. palavra que eu estava vindo. Eufemismo, isso. Nesse capítulo mesmo, ele menciona várias vezes a ascensão do espírito, a evolução do espírito, usando frases rebuscadas, né? 1940, né? Figuras de linguagem. Figura de linguagem, vai por aí. É isso aí. Então terminamos por hoje.